Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, são os nossos votos a cada um de vocês que nos acompanha nessa transmissão, nesse culto de adoração a Deus e de edificação cristã e espiritual da nossa vida, da nossa fé, para que cumpramos com os propósitos que Deus tem para mim, para você, para a vida da nossa igreja e de todos que nos acompanham que não fazem parte da nossa igreja. Bem-vindos, pois, todos a este momento especial de culto a Deus. Quero convidá-los a que oremos ao Senhor, pedindo a Ele que o Espírito dEle conduza cada parte, cada detalhe deste culto, porque o objetivo do culto é a honra, a glória do Senhor nosso Deus e o reconhecimento de Deus como único Deus vivo e verdadeiro que merece ser adorado por todas as pessoas. O Deus que é invisível, porque é Espírito, mas o Deus que se relaciona, que é vivo, que é real, que se comunica conosco. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para este culto? Oremos. Ó bendito Deus e Pai eterno, nós buscamos ao Senhor agora em oração para lhe agradecer as manifestações do Senhor aqui na terra. Notadamente, a manifestação da Tua graça em Cristo Jesus, Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Essa graça que nos trouxe salvação, que nos ensina a viver de maneira justa e piedosamente neste mundo. Essa graça que nos direciona a vida, que nos mostra que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, permite que Teu Espírito lidere a nossa mente e o nosso coração, que Ele lidere cada parte do culto que vai acontecer. Manifesta-te, Senhor, sobretudo pela Tua palavra a nós neste momento, porque assim oramos, certos de que o Senhor atenderá a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos a Ti. Amém. Vamos adorar a Deus com cântico. Nossos músicos, talentosos músicos, agora nos conduzirão. Vamos adorar então ao Senhor. Adoremos. Te buscar é o meu prazer, com meu
vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer seu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Amém. Muito bem, voltamos agora para a ministração da Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 5. Carta que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes das igrejas da Galácia, capítulo 5. Você lembra-se que nós temos refletido aqui sobre a vida na carne e a vida no Espírito. E os textos que têm nos servido já por algumas semanas de reflexão são os versos 16 a 21. Abra sua Bíblia, Gálatas 5, de 16 até o verso 21. E nós vamos falar hoje sobre pecados cometidos através de ritos ou de rituais pagãos. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez e orgias, e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É um texto extremamente forte. É um trecho pesado. É um texto que confronta as obras da carne, as práticas da carne, os desejos da carne, com aqueles que querem entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus. E essa lista de práticas, sobretudo essas aqui do verso 20, que fala de idolatria e feitiçarias, que são rituais
são pecados cometidos através de rituais pagãos, é importante que haja uma exposição sobre a insensatez da idolatria, quase tão pungente, porém não menos irônica, como consta em Isaías capítulo 44, de 9 até o verso 20. Olha que texto pesado. Isaías 44, de 9 a 20. Verso 9. Todos os que fazem imagens nada são, e todas as coisas que estimam são sem valor. As testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é aquele que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelo, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e com um esboço, e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e a marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um espinheiro, e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara uma refeição. Assa a carne e come a sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo o fogo. Verso 17. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salve-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, não entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, as suas mentes estão fechadas e não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? De um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo, ou de dizer:
esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Meus queridos, que descrição incrivelmente fantástica de Deus acerca da idolatria. Era precisamente isso que Deus esperava de Israel quando outorgou, lhe deu a lei lá no Monte Sinai, para orientar. Repetiu solenemente em Deuteronômio 5, do verso 7 ao verso 10, essa mesma lei. Após a travessia do Rio Jordão e antes de tomarem posse de Canaã, as instruções contra a idolatria eram claras. Êxodo capítulo 20, do verso 3 até o verso 6. Mas o homem dominado pelo pecado e pela sede de ter um Deus à sua imagem, começou a trabalhar o ferro, a pedra, a madeira, fazendo deuses para a sua adoração, para a sua veneração, para a sua devoção. Tanto no texto de Êxodo, quanto no texto de Deuteronômio, capítulo 5, o mandamento mais enfatizado e ensinado foi relativo à idolatria. Não farás para ti imagem de escultura. Josué, que sucedeu Moisés na responsabilidade e no privilégio de conduzir o povo para a entrada na terra de Canaã, em suas incumbências finais a Israel, obviamente Josué julgou absolutamente necessário advertir o povo a não servir a deuses estrangeiros, que não fosse só e tão somente o Senhor. No capítulo 24 do livro de Josué, no versículo 20, assim foi escrito, até o verso 24, capítulo 24, de 20 a 24. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Apesar de sua advertência no período da história israelita, que se estende desde o tempo dos juízes até os últimos reis, nenhum outro pecado foi mais comum no meio do povo de Israel, pecado insidioso e prejudicial, do que a idolatria.
Este pecado foi uma das principais razões porque Israel e Judá acabaram sendo levados para o exílio. Israel para a Síria e Judá para a Babilônia. A ação de Deus, por fim, atingiu o resultado desejado. Após o período de cativeiro, Israel havia basicamente acabado com a idolatria. E durante o período entre o Velho e o Novo Testamento, que chamamos de período intertestamentário, devido à perseguição de um imperador chamado Antíoco Epifânio, os judeus foram tentados a fazer concessões a fim de salvar suas vidas. Isto incluiu abandonar a lei e aderir à adoração de falsos deuses. No entanto, os macabeus se levantaram contra seus opressores e os expulsaram. Há pouca ou nenhuma evidência de que houvesse idolatria entre os judeus no primeiro século cristão, bem como também naqueles dias da existência e da presença de João Batista e também de Jesus. Por que a idolatria foi uma tentação para o povo de Deus lá no Antigo Testamento? O que havia na idolatria nos tempos bíblicos de Israel? Que Israel se achava atraído a ponto de virar as costas para o Deus da sua vida e o Deus da lei. Conforme já observamos anteriormente, o poder que a idolatria exerce no mundo pagão tinha pouco a ver com a forma exterior ou imagem da divindade ali representada. A maioria dos deuses da antiguidade era associada a poderes específicos considerados poderes sobrenaturais. A maioria das pessoas no mundo antigo dependiam dos poderes da natureza para sobreviver. Por isso que as ameaças de fome e guerra estavam sempre presentes na história do povo de Israel. E aí, os vizinhos de Israel acreditavam que se os raios de Zeus não fossem acompanhados de chuva dos céus, se Deméter não fizesse os cereais e outros frutos da terra crescerem, ou se a deusa Atena não protegesse a cidade, a consequência seria a morte. Pensava-se que determinado deus ou deusa deveria ser apaziguado, aquietado, ou a calamidade viria com certeza. E essas crenças terminaram por influenciar o povo de Israel e o povo de Judá. E a feitiçaria? O apóstolo Paulo enumerou o segundo pecado cometido através de rituais pagãos, a que chamou de feitiçarias. A palavra feitiçaria
é aquela que vem de nossas palavras, não sei se você sabia disso. A palavra feitiçaria vem da palavra farmácia e da palavra farmacêutico. O verbo grego correlato significa administrar uma droga ou medicamento, usar feitiços, praticar feitiçaria, ou drogar uma pessoa, dar-lhe uma droga venenosa ou entorpecente. Daí surge a palavra feitiçaria, que com o passar do tempo, outras conotações e outros procedimentos foram dados à palavra feitiçaria. As outras duas palavras correlatas, elas ocorrem lá no Novo Testamento. Primeiro, a palavra fármaco refere-se a um feiticeiro, aquele que pratica magia ou feitiçaria. Essa foi a instrução, a prática nos tempos do Novo Testamento. Mas em segundo lugar, a palavra fármacon, com M no final, significa bruxaria, magia ou uma porção mágica. E como eu disse há pouco, tanto a palavra fármaco como a palavra fármacon, com o tempo, foram acontecendo algumas derivações, algumas práticas e algumas crenças relativos a procedimentos que terminaram virando um ritual religioso. Concluindo por hoje, um australiano de nome Leon Morris argumentou que, sendo o conhecimento médico limitado no mundo antigo, os termos passaram a ser usados não só para drogas, no sentido de medicamentos, que tinham valor terapêutico, tratativo, mas também para fórmulas mágicas de cura e, consequentemente, para qualquer tipo de magia. Livro do Apocalipse, capítulo 9, no versículo 21, está escrito: também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. No capítulo 18, no versículo 23, nós lemos assim: nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia, nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Não havia no Antigo Testamento tolerância alguma a feiticeiros e a bruxarias e a bruxas. Moisés
no livro de Êxodo, no capítulo 22, no verso 18, disse assim: não deixem viver a feiticeira. E lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, Moisés escreveu assim: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Práticas repugnantes, tanto a idolatria e suas ramificações, quanto a feitiçaria e suas ramificações, como rituais religiosos, são pecaminosos aos olhos de Deus, porque simplesmente substituem a pessoa de Deus. Que Deus nos abençoe, internalizando essa mensagem em nossos corações e nos ajudando a viver de maneira sóbria, justa e piedosamente, fazendo e praticando a vontade de Deus. Vamos adorar a Deus mais uma vez com cânticos. Com cântico, cantemos. Eu preciso crer quando clamo, o Senhor me escuta. Eu preciso crer, a teu tempo em amor me respondes. Eu preciso crer, quando o sonho se torna difícil, eu preciso crer, mesmo que o milagre seja invisível, creio em ti, Senhor, eu creio em ti, o teu poder desconhece limites, creio em ti, Senhor, eu creio em ti,
olhos podem ver o invisível. Creio em ti, Senhor, eu creio em ti. O teu poder desconhece limites. Creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Veja o impossível. Eu creio em ti. Nas alegrias, nas tempestades, eu confiarei. Firmado estou em tua palavra, não duvidarei. Creio em ti, Senhor, eu creio em ti. O teu poder desconhece limites. Creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Frente ao impossível, eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti. O teu poder desconhece limites. Creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Frente ao impossível, eu creio em ti. Então voltamos agora para os nossos momentos de oração. Eu quero destacar para você alguns assuntos que devem ser objetos prioritários de oração da nossa parte. Amados, vamos clamar a Deus pela vida do irmão Pedro. Quantos anos esse amado e querido irmão vem com a sua saúde debilitada. Clamemos a Deus pelo nosso tão querido irmão Pedro Barbeiro. Continuemos também clamando a Deus pela vida da Bárbara, também a saúde da Bárbara. Essa menina está lutando com todas as forças humanas possíveis, como a força da sua fé, da sua confiança, da sua dependência. Dependência essa inteiramente no poder e graça de Deus. E está aqui, firme, constante, abundantemente fazendo a obra do Senhor, porque ela sabe em quem ela creu. Oremos pela Bárbara. Oremos pela vida e pela saúde da Sara Sinelli. Pela sua gravidez, o bebê está se desenvolvendo bem. Mas há um lado da sua saúde que está debilitado. Clamemos a Deus pela vida da Sara. Também deve ser objeto do nosso clamor
a vida de Everaldo, Felipe, Bruno, Evaldo, Janaína, Tina e Denise, que formam a comissão que está trabalhando a sucessão pastoral da igreja. Trabalhando com responsabilidade, com consciência, trabalhando de uma maneira bem coordenada para chegar a um resultado que vai honrar e glorificar a Deus. Oremos pela comissão de sucessão pastoral e, por consequência, pelo futuro pastor, que Deus já sabe quem será. Nós não sabemos, nós vamos discernir em oração isso através do Espírito Santo, que vai sinalizar para a comissão de sucessão e para a igreja. Oremos. Vamos seguir orando pela diretoria da igreja, sob a liderança de Vitor, um jovem capaz, competente, um varão aprovado por Deus, que vem conduzindo muito bem a vida administrativa, jurídica, a vida financeira e patrimonial da igreja. Ele com mais todos os membros da diretoria, incluindo o conselho fiscal. Oremos pela diretoria. Oremos por Cambará. Ainda especificamente, oremos pelo futuro pastor. Deus já sabe quem será. Nós só precisamos discernir de Deus e trazermos para pastorear em Cambará. Ore pelo pastor Edney e pelos outros pastores que estão dando coberturas lá em Cambará. Oremos por Ibiporã. Ainda estamos carentes de um imóvel. Por favor, nos ajude em oração. Oremos pelos idosos da igreja, sobretudo aqueles que não podem mais frequentar por razões de saúde ou da própria idade. São vários. Anotaram? Então agora você deve reunir com sua família, com quem mais esteja aí na sua casa. Abra a oportunidade para que os que estão aí, juntos com você, compartilhem alguns momentos de oração e em seguida, orem. Quero me despedir, externando meus votos de que você deve ficar na graça, ficar na paz do Senhor, e que Deus abençoe você e toda a sua família, e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos. Tchau.